Aleluia. Que ele cresça, né? E que possamos diminuir perante a sua presença. Aleluia. Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor, mas eu peço para você nesta noite tomar a sua Bíblia em suas mãos. Abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 22. Amém? Vou aguardar todos acharem, para todos nós lermos juntos a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! É motivo de muita alegria, queridos, e estarmos aqui, né, para glorificar a Deus, exaltar o seu santo nome. E por mais um dia de campanha também, porque você chegou até aqui no 25º dia, assim como eu também, e nós estamos aqui firmes, né? Firmados na rocha, que é Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E às despedidas, as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter ele com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia! Tomai assento nesta noite em nome de Jesus. Fica à vontade. Aleluia! Aqui é a casa do papai e você está à vontade para adorar e glorificar a Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, para nós estarmos aqui hoje, passamos por algumas dificuldades, algumas necessidades. E eu não digo no dia de hoje, mas sim no decorrer dos anos, que o nosso ministério tem continuado aqui. E para a honra e a glória do Senhor, Deus tem honrado o pastor, o sacerdote desta igreja, e tem abençoado a vida dele, e através dele Deus tem usado toda a sua família, né, e tem nos abençoado também. E eu glorifico muito a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa pastora, sua família, né, e os demais irmãos que aqui, né, somam. Pois bem, nós aqui nos deparamos com uma história bem conhecida da Bíblia, né? Quantos de nós não já ouvimos falar dessa famosa passagem aonde Pedro ele caminha sobre as águas, não é isso? Mas eu quero trazer ao teu coração nesta noite algo que Deus transmitiu ao meu. De primeiro veio a mim, mas agora vai chegar também aos teus ouvidos. Jesus ele estava
na Judéia, e então ele se dirigia para a Galileia, né? Antes dessa passagem que nós lemos, nós vemos aqui em versículo antes dessa passagem, que Jesus, ele alimentava uma multidão, e ali nessa multidão que ele alimentava, ele multiplicava assim então 2 pães e 5 peixinhos. E aí, Jesus ali naquela oração, orou, todos ali foram saciados, e ainda sobraram 12 cestos. E Jesus, ficando por ali, naquele dia, pediu para que seus discípulos fossem embora, que ele ia se despedir da multidão, e em seguida ele iria também com eles. Mas Jesus se distraiu, e ficou por ali até tarde, e já cessando-se o dia, subiu ao monte para orar, como já era de costume. Pois bem, trazendo assim ao teu coração, já nessa primeira parte eu quero te dizer, que Jesus ele deu uma ordem. Nós vivemos embaixo de uma ordenança, e estamos debaixo dela, e Jesus deu uma ordem para seus discípulos, para eles irem. Mas como assim? Foram sem Jesus? Foram sem Jesus. É uma parte da Bíblia, da história que nos conta Mateus, que nós ficamos meio um pouco assim, sem entender, porque os discípulos saíram dali, naquela ocasião, e deixaram Jesus lá. E quando que era para ser o contrário, aonde que Jesus, ele tem que estar onde? À frente, não é isso? Nós temos que sempre colocar ele à nossa frente, para ele ir à frente das nossas vidas, à frente das nossas dificuldades, à frente das nossas preocupações diárias, do nosso dia a dia. E assim então começa eu entrar aqui na primeira parte da mensagem, porque muitos de nós recebemos por várias vezes palavras contrárias, talvez de bênção, e nós nos esquecemos do principal. Quem é a parte principal aqui nesta noite? É o pastor? É o pregador? É o ministro de louvor? Não. Aqui, a parte principal, o ator principal aqui, o coadjuvante, não consegui falar, mas tá bom? Ele é o principal. Quem é? Jesus. Ele é principal. Ele é o camarada que está acima de todas as outras coisas. Nós temos que colocar ele em primeiro lugar, acima de tudo. Temos que colocar ele à frente, sim. Temos que deixar ele ali no comando, sim. Ah, mas foi Jesus que disse para eles irem. Loucos foram eles que obedeceram. Aleluia. Eram para eles ficarem lá com ele, com Jesus. Mas assim, por várias vezes somos nós também. Ouvimos palavras, ouvimos frases e pensamos que a palavra de Deus ali está falando conosco. Talvez pensamos que o profeta está falando conosco, mas não são todas essas palavras, não são todas essas frases que acertam o nosso coração. Nós precisamos ter o entendimento, termos sabedoria, discernimento, como acredito eu que já foi ministrado aqui por vários pregadores acerca disso, tanto a parte de obediência, tanto a parte de você ouvir, tanto a parte de você crer na semente, crer que vai crescer, que vai germinar. Mas nós cremos sim, e precisamos continuar crendo, que precisamos ter em mente que Jesus, ele precisa estar no controle da nossa vida. E partindo daí desse princípio, nós vemos que os discípulos partiram, subiram ao barco e partiram no mar da Galileia. E esse mar tem por cerca de 13 quilômetros, mas devido ao vento forte, a tormenta, não demorou muito para que eles chegassem no meio deste rio. E no meio deste rio, por se tratar do mar da Galileia, ele tem cerca de 213 metros abaixo do oceano, e ele sofre por essa ventania, devido a uma região montanhosa, o ar quente, e tem sempre esse vento no mar da Galileia, sempre turbulento. E os discípulos sabiam disso, mas mesmo assim eles foram, obedeceram à voz do mestre e partiram para ali. Mas chegando a determinado ponto, chegando a determinado horário,
assim como nós acabamos de ler, chegando por volta da quarta vigília. E essa quarta vigília, quero trazer também uma alusão acerca disso. Nós tratamos tanto de vigília, de oração, de estarmos aqui orando, vigiando e clamando a Deus. E nós não entendemos muitas vezes que uma vigília, ela começa às 6 horas da tarde, a primeira vigília, e ela se estende até 9 horas. A segunda vigília, ela começa às 9 horas e se estende até meia-noite. A terceira vigília começa à meia-noite e termina por volta das 3 da manhã. E nós lemos aqui que era por volta da quarta vigília. Então se tratava das 3 às 6 da manhã. Mas espera aí, quando eles saíram da beira do mar, era dia. Então se nós calcularmos aí por volta de 6 horas, começaram a primeira vigília, eles ficaram ali por volta do mar cerca de 9 horas, não é isso? Já pensou você 9 horas? Naquela época não tinha motor de polpa, não tinha voadeira. Naquela época se tratava-se do vento e do remo, né? E eu quero também parar aqui um pouquinho e abrir aqui um parênteses para falar também acerca dessa parte, desse trecho. Porque por quantas vezes nós pegamos os remos da nossa embarcação, tiramos Jesus ali do controle dela e começamos a remar, e remamos, e remamos, e remamos, mas nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Eu não sei se você já subiu em algum barco na sua vida, eu já, mas não é muito fácil pegar um barco e sair com ele remando. Eu confesso para vocês que até hoje eu ainda sofro um pouco. Não tem aquele senso de direção, o cara não sabe se puxa para a esquerda, não sabe se puxa da direita. O que eu quero dizer com isso? Que nós nos perdemos, assim como eles também se perderam. Quando nós começamos aqui no primeiro dia de campanha, no dia primeiro, nós não sabíamos, talvez você não sabia, você talvez estava fazendo o seu primeiro ano de campanha, não sabia como iniciar o processo, não sabia como fazer para colocar aqui no canteiro a primeira semente. E aí você começou a remar no primeiro dia, amém? Você vem remando, passou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 18º, e hoje você está aqui no 25º dia. Você continua remando, aleluia, glória a Deus. E nós continuamos remando e queremos continuar nesse remo, mas queremos que Jesus, Ele se assente aqui na minha embarcação e na sua. Pois a tradução de barco, biblicamente, é família. Barco trata acerca de igreja. Quando nós falamos de embarcação, quando nós falamos aqui, o pregador ele narra acerca de barco, ele está trazendo a alusão acerca da minha família e da sua família. Acerca da igreja, do ministério, da tua vida ministerial. E quantos de nós já passamos por várias e diversas vezes situações contrárias, e as pessoas nos colocam rótulos, nos taxam, sabe, querido, somos taxados. Por isso que é importante nós aprendermos acerca da autoridade. Ou você pensa que é só o delegado, o capa preta, o juiz ou o pastor que tem autoridade? Não! A nós nos foi dado, através do próprio mestre, autoridade para que possamos pisar em serpentes e escorpiões. Você tem autoridade na tua vida, e nós precisamos praticar essa autoridade, aleluia, precisamos exercer ela. Quando você pega a sementezinha, você pega o feijão, nós estamos simbolizando a semente, o teu sonho, um grãozinho de feijão, poderia ser um grãozinho de mostarda, poderia ser um grãozinho de arroz, uma semente qualquer. Mas a nós aqui, a nossos olhos, ela não é qualquer. Aos olhos do Senhor, ela não é uma semente comum. Aleluia! Ela não trata acerca de algo pequeno. Ela trata
acerca de coisas grandes, maiores do que nós. Aleluia! Talvez você não consiga imaginar, talvez você não consiga tocar, talvez você não consiga ver, mas é grande. O que Deus tem preparado para nós é grande. E nós simbolizamos o feijão, e pegamos ele aqui, e colocamos no canteiro ali. E nesse canteiro, queridos, nessa semente, são plantados sonhos, projetos, realizações. É o levantar da cadeira, é o lançar da maca, da cama, onde nós estávamos prostrados, onde nós nos encontrávamos desapercebidos, talvez até mesmo perdidos, remando de qualquer jeito, sem o mestre na embarcação, sem Jesus na tua casa, sem Jesus na tua família, talvez sem Jesus nos teus passos. Mas nesta noite o Senhor Deus Todo-Poderoso vem até aqui nesta noite para te dizer: aleluia, sou eu que estou em teus passos. É o Senhor Deus que guia os nossos passos, nossos caminhos. É Ele que dita o controle dos remos. Ele assenta no barco, Ele dita o controle, a velocidade, o tempo. Porque o tempo é dele. Aleluia! O tempo é dele. Não nos preocupamos, Senhor, será que é hoje, é este ano? Nós escutamos aqui o testemunho, esse ano não, mas esse ano eu quero, porque o Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus na minha vida. E muitos se preocupam em exclamar, em clamar dizendo isso. E aonde está a autoridade que Deus tem te dado? A autoridade que Deus tem te revestido. Muitas pessoas têm se calado, acanhados, com medo, vergonhosos, por pregar, por lançar a semente. Mas nós devemos estar preparados. Nós vemos isso durante o decorrer desta campanha. Quantas pessoas, talvez, é a primeira vez que ministra. Nós tivemos lá na congregação, na sede, pessoas que a primeira vez estavam ministrando, mas subiram lá, não se intimidaram, não disseram não para aquilo, para a resposta, disseram sim, eis-me aqui, aleluia. E estando distante, querido, daquela embarcação, passaram-se por ventos. A Bíblia fala de tempestade, mas também pode ser um terremoto. Da mesma forma que fala acerca da tempestade, pode também ser um terremoto. E aquele barco vibrava para um lado e para o outro. E quando eles olharam para a escuridão, avistaram uma pessoa sobre as águas. Aleluia! Jesus estava sobre as águas. Jesus está sobre as águas da tua vida. Jesus está sobre as águas do teu casamento. Jesus está sobre as águas da tua semente. Aleluia! Levanta a tua cabeça. Oh, aleluia! Ei, arabastuire cantalamanás. É Jesus que está aí. É Jesus. Aleluia! E eles temeram, assim como nós tememos às vezes, ficamos trêmulos, parados, por não acreditar na palavra, por não crermos que somos capazes de fazer, não cremos porque não somos capazes até mesmo de clamar a Ele, de exaltar a Ele. Aleluia. Mas nós estamos aqui. Você está aqui nesta noite. Você está aí? Será que você está aí?
naquele momento, então, eles começaram a ver aquela pessoa sobre as águas. Começaram a ver. Não acreditaram, mas ele disse: sou eu mesmo. Não temas, pois eu estou aqui. Aleluia. E eu escolhi esta passagem do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, porque ela traz acerca da história de Pedro. Nós também encontramos na Bíblia Sagrada, também no Evangelho de Jesus, lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, a mesma história. Encontramos também ela em João, capítulo 6 também, mas a partir do versículo 15. Mas aonde trata acerca da caminhada sobre as águas, aonde Pedro: Senhor, se é tu mesmo, Senhor, permita que eu vá ter contigo. E sabe, queridos, por várias vezes eu me perguntei, porque eu ouvi vários pregadores dizendo isso, que por poucos passos, Pedro caminhou por poucos passos e logo ele afundou. Não! Eu quero trazer algo ao teu coração nesta noite. A distância, ela não importa para nós. Ela não importa. O importante para nós é Jesus. É Jesus. Aleluia. Pedro pediu para ir ter com o mestre. Você pensa que Jesus ele parou a caminhada? Aleluia. Você pensa que Jesus ficou estagnado? Jesus vinha andando sobre as águas e ele parou, esperando Pedro? Não! Aleluia! Eita rabastuire cantaramanai. Eita rabas. Jesus não está parado em nossas vidas. Jesus está caminhando. Jesus está caminhando em tua direção. Ei! Eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Ele não se encontra parado, Ele está vendo o teu progresso, Ele está vendo a tua semente, e Ele está indo ao teu encontro. E sai ali então Pedro, começa a caminhar sobre as águas. Aleluia. Imagina só comigo, será que é fácil caminhar por cima das águas? Onde isso? Aonde mais a Bíblia conta que um homem caminhou sobre as águas? Nós lemos lá no livro de Êxodo, aonde Moisés atravessou o Mar Vermelho. Nós lemos também lá no livro lá no livro de Josué, capítulo 3, aonde Josué, depois da morte de Moisés, ele atravessa o Jordão, a pés enxutos também. Mas caminhar sobre as águas, caminhar sobre as águas, caminhar sobre as circunstâncias, aleluia, porque Pedro não caminhou somente sobre as águas, Pedro pisava em serpentes e escorpiões, Pedro pisava na tempestade, Pedro pisava no vento, e simbolizando vento, tempestade, junta tudo que não presta aí, tudo que não dá certo aí, e começa a colocar aqui debaixo dos teus pés. Aleluia. Começa a colocar debaixo dos teus pés. Porque foi isso que Pedro fez. Ele caminhou sobre as águas, mas ele caminhou também sobre as dificuldades. Caminhou também sobre as tempestades. Sobre as dificuldades sim daquele momento, mas de todos os momentos também. Porque Jesus disse: não temas. E ele caminhou sobre as águas. Talvez em algum momento de nossas vidas fraquejamos. Talvez em algum momento da nossa história paramos. Talvez pensamos nas dificuldades. Ou talvez pensamos que Jesus não vem aqui. Mas Ele vem. Jesus, Ele vem. Jesus vem. Jesus vem, Jesus Ele vem, aleluia, Ele vem, e Ele não está parado perante a situação. Então Jesus move-se em direção a Pedro, e Pedro em direção a Jesus. Por algum momento que Pedro pensou que ia afundar,
Por algum momento Pedro pensou que ia ali talvez morrer. Quem que pega na mão de Pedro? Quem que segura na mão dele? Quem que está segurando na tua mão? Quem que te segura? Quem que firma teus passos? Quem é este que firma os teus passos sobre esta terra? Quem é este que segura na tua mão? Quem é este que desvia-te de todo mal? Quem é este que dá ordem aos teus anjos para nos guardar? Quem é este? Aleluia, quem é este? É Jesus de Nazaré. É Jesus. Sabe, queridos, o Mar da Galileia tinha 13 quilômetros. E eles estavam por volta de 6 quilômetros da margem. Sabe o que eu entendo com isso? Não está no meio. O meio seria 6,5, que daria 13. Mas imagina comigo, qual o lugar que nós devemos estar? No centro da vontade de Deus. O lugar que nós temos que estar é no centro da vontade de Deus. A tua semente, ela é lançada ao coração dele. Mas a tua semente nesta noite, ela vai ser lançada no centro da vontade de Deus. Permita que nesta noite a tua semente possa ser colocada à disposição dele. Permita que na tua oração desta noite por essa semente, que esta semente venha a ser colocada sobre a vontade dele. Nós pensamos tanto em crescer, pensamos tanto em prosperidade, mas a prosperidade na Bíblia Sagrada, ela nos traz acerca de uma subida, de uma escada, aonde que nós, lá no começo dela, começamos a subir, a crescer. E não foi combinado, mas o ministro de louvor louvou um hino nesta noite, maravilhoso. Que ele cresça. Quem tem que crescer? Jesus. Deus, ele precisa aparecer. Não é eu que estou aqui. Deus, ele vai aparecer. Ele precisa aparecer. Por isso nós louvamos que ele cresça. E que nós possamos diminuir. Perante a sua presença. Perante a sua glória. E que possamos estar constrangidos. Assim como nós ficamos ao chegar próximo da namoradinha, do esposo. Por muitas vezes nós ficamos constrangidos. E tratamos acerca disso no mundo espiritual. Que possamos estar constrangidos perante a presença dele. Eu costumo sempre dizer que quando alguém vai na tua casa, chega lá um abençoado na tua casa, e ele bate palma lá. O que você faz? O que nós fazemos? De costume, nós nos levantamos, não é isso? Talvez você esteja em casa mais à vontade, você corre lá no seu quarto, bota uma camisa, bota uma roupazinha melhor, né? Porque aquela dali está meio furada, rasgada, né? Então, você se prepara, não é isso? Nós nos preparamos para receber a visita. Às vezes nós chegamos na casa do presbítero Marcos, lá tem um café. Chegamos na casa do pastor Sansão, tem um churrasco lá, nos esperando. Mas ele se levanta, vai lá no portão, abre ele. Eita, aleluia, que bom, foi bom você ter vindo. Entra, se aconchegue, entra na minha casa. Não é assim ou não? Muitas vezes não, né? É muito ilustrativo, eu sei. Ilustrei demais, exagerei. Mas é dessa forma que acontece. Aleluia. É dessa forma. Você se levanta para receber a visita. Mas aí nós falamos de Jesus. Aleluia. Falamos do mestre. Quem que tem que se levantar para receber o mestre? Aleluia. Precisamos estar atentos. Aleluia, a ouvir a palavra, a ouvir a voz do Espírito Santo,
Lembro eu que certa vez nós em uma vigília clamando ao Senhor, Senhor, por mais intimidade, Senhor, que possamos nos aproximar de Ti, Senhor, que possamos ter mais intimidade com Teu Espírito, nos ensina, nos capacita, nos faz, Senhor, mais humildes. E assim clamávamos ao Senhor, aleluia, clamávamos pedindo humildade, sabedoria, saúde. Não vou falar para você que é errado pedir aqui 50 bilhões do Senhor, não é errado. Mas eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Assim como Pedro foi surpreendido, Jesus não foi surpreendido, Pedro foi surpreendido. Posso ter contigo? Vem! Não é assim que nós fazemos? Posso ir ter contigo? Estou chegando aí. Vem! Jesus disse, vem! Precisamos clamar por essa intimidade. Precisamos plantar por mais intimidade com Ele. Precisamos plantar por mais sabedoria. Precisamos plantar por discernimento. Para que a nossa embarcação ela possa estar cheia, estar direcionada, aleluia, a atravessar para o outro lado, a atravessar as dificuldades. Como eu falei aqui, aquela região ela sempre passa por isso. O mar da Galileia ele sempre passa por tormenta, porque ele está abaixo do nível do mar. É como a nossa vida, sempre tem algo na nossa vida que tira a nossa atenção, que nos distrai, que nos afasta. Mas nesta noite, vem a palavra do Senhor ao nosso coração. Vem. O que é? Não sei. O que está acontecendo? Da agora eu saí da minha casa, tinha uma senhora foi na porta da minha casa chorar. Foi chorar. Pelo quê? O irmão dela já é o quarto câncer. E esse quarto agora voltou mais agressivo. E o cara está lá triste, chorando, nem comeu hoje, quando recebeu a notícia de manhã. Está até agora sem comer nada, sem saber o que fazer, sem saber o rumo que tomar. Ele está como os discípulos na embarcação. Tem o remo, tem o barco, mas não sabe para onde ir, porque não tem Jesus. Aleluia! Ela me pedindo oração. Ora pela vida do meu irmão. Eu falei, ô minha filha, nós vamos orar. Porque quando nós entramos numa batalha, nós entramos para sorrir e para chorar. Mas não fica triste não. Porque nós devemos colocar a nossa vontade no centro da vontade de Deus, não na nossa vontade. Eu quero que a senhora entenda em primeiro lugar que se eu for lá, a primeira palavra que eu vou falar para ele vai ser bem assim, ó. Eu não vim aqui por causa da tua doença. Não! O ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. A nossa briga não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Pelo inimigo da nossa alma que tem nos tentado todos os dias, nos distrair, tomar nossa atenção, fazendo com que você possa perder tudo aquilo que você fez até o dia de hoje. Quantas sementes foram colocadas aqui, talvez pela vida do seu irmão, pela vida do seu filho, talvez por um trabalho, por um transporte, não sei qual o teu sonho, teu objetivo, mas o Senhor Deus sabe todas as coisas, e a nossa batalha não é por isso. Vou falar para ele que o importante é a alma, para que possamos assim então juntos entrarmos
no reino dos céus, na Nova Jerusalém. Se tu for curado, amém. Se não for, amém. Se tu receber aqui, amém. Se tu não receber, continua a plantar. Porque eu acredito que até Jesus voltar, nós vamos estar aqui plantando na casa do Senhor. Não permita que Ele possa tirar a tua atenção. Não permita que o vento, o tormento possa vir sobre a tua vida e te distrair, fazendo com que você possa desviar a tua atenção, teus objetivos. Domingo passado estávamos na sala das crianças. Temos uma salinha de criança lá. E Deus tem me surpreendido no meio daquelas crianças. Nós temos perguntado para elas o que elas querem ser. Devido à campanha da semeadura, as crianças, meu Deus, elas plantam, sonham, contam testemunho. A gente fica impressionado. Então elas contando ali para nós, nós perguntamos a elas. Um quer ser médico, outro quer ser militar, outro quer ser dentista, outro quer ser professor. Cara, uma criança, isso é muito gratificante para nós. Não é o trabalho que nós estamos desenvolvendo, não. É Jesus. É Jesus. Porque Ele entra. Jesus, Ele entra nos lugares mais estranhos, mais difíceis. É onde Ele entra. E é ali que Ele gosta de fazer morada. Eu conversando com o pastor Joanildo, disse bem assim: pastor, quem que era o senhor 10 anos atrás, 15 anos atrás? Quem era eu? O que eu fazia 15 anos atrás? Não era nada. Aí você vai olhar assim, agora ele é alguma coisa. Ele está ali, está ministrando. Eu não sou nada. Porque eu continuo dizendo que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. Eu continuo querendo ser ninguém, porque eu quero que Jesus apareça na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na faculdade, aonde eu estiver, colocar os meus pés. Saiba você também que aonde você colocar os teus pés, aleluia, e determinar as bênçãos do Senhor naquele lugar, aquele lugar vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Todas as vezes que venho aqui eu fico alegre, feliz, me emociono, porque eu lembro da trajetória, do que nós passamos aqui, do que vocês passaram aqui, o pastor, meu Deus, uma lona, lama, mas aqui estava o povo de Deus, não fugiu da responsabilidade. Saiba você que para nós que estamos aqui é uma responsabilidade imensa, mas nós tratamos com Jesus e entregamos tudo na mão dele, assim como Deus tem feito neste lugar. Estou muito feliz, não tenho nem palavras para dizer o tamanho da minha alegria de estar aqui, para assim junto com nossos irmãos, como eu falei, barco, biblicamente falando, é família, é igreja. E muitas vezes nós, deixamos nossa família ali de lado e vamos cultuar o Senhor. Esquecemos ali então de passar na casa da mamãe, mas eu vou cultuar ali a Deus, mas depois eu vou passar lá. E muitos de nós nos entregamos aqui, como tenho visto ali também no Socialista 2, as pessoas têm se entregado ali, têm se doado. Isso é muito gratificante, isso é importante para nós. Nossos filhos vão ver a história e vão lembrar dos feitos. Aleluia! Assim, quando nós abrimos a nossa Bíblia, eu vou fechar aqui, irmão, que acho que já está passando da hora. Assim como nós também nos lembramos hoje dos feitos dos nossos pais. O meu pai, ele nunca se converteu a Cristo, nunca.
Mas a minha mãe, junto com o meu padrasto, eles são pastores da Assembleia de Deus. E eu cresci ali no berço evangélico. E certo dia eu estava indo para o trabalho. E Deus falou muito ao meu coração. Eu baixei a viseira, comecei a louvar. Eu passando na Jorge Teixeira ali. E aí Deus falou no meu coração. Me fez lembrar quando eu era pequenininho, do tamanho da Letícia. E minha mãe me levava para a escola dominical. Quando chegava na escola dominical, o professor da escola das crianças, que dava aula para as crianças, para a gente responder à presença, não era com presente, era com versículo. Era com versículo bíblico. Quando tinha o culto, mas tinha culto da criança, tinha culto do jovem, tinha culto do círculo de oração, tinha culto dos obreiros, tinha culto para todo mundo. Todo mundo tinha culto. Todo mundo aprendia, todo mundo comungava, todo mundo estava ali. E Deus me fez lembrar acerca dessas coisas. E aí, no momento que Ele me faz lembrar, eu começo a olhar para minhas filhas. Eu começo a olhar para a vida delas, para ver elas. Eu tenho uma filha com 15 anos e uma outra com 20 anos. Tenho duas. E Deus me fez lembrar delas. O quão é a importância de você, pai, olhar para o filho. O quão é importante você, pai, ensinar o filho. O quão é importante você, pai, responsável você, o pai, ensinar como o teu filho tem que caminhar. Sabe o que eu aprendi com essa história? Jesus, Ele ensinou Pedro a caminhar. Ensinou. Quando nossos filhos são pequeninos, você que é mãe, você sabe disso do que eu vou falar agora. Ele está começando a caminhar, a andar. Está começando a andar. E aí você solta ele de um lado, com 2, 3 metros, você diz: vem meu filho, vem. Vem com o papai, vem com a mamãe. Ele vem. É ou não é assim? Hã? Sim ou não? E como que Jesus está? Vem. Vem. Vem meu filho. Vem minha filha. Papai está aqui, vem. Vem Pedro, vem. Vem Pedro. Vem comigo, vem. E Pedro foi e caminhou sobre as águas. Assim somos nós. Jesus nesta noite está dizendo: vem para você. Aleluia. Vem com teu sonho, vem. Vem com o tem pedido, vem com aquilo que tem no teu coração, vem. Vem até aqui, o papai está aqui. Eu estou aqui presente, meu filho, vem. Quando tu colocar a semente aqui nesta noite, nesse canteiro, coloque com fé, creia. Pega uma semente especial nesta noite, não porque as outras não foram especiais, mas eu quero declarar nesta noite que essa semente que tu vai colocar aqui neste canteiro nesta noite, ela é especial. Jesus está dizendo nesta noite: vem. Vem Pedro, vem meu filho. Aleluia. Feche teus olhos em nome de Jesus. Onde você está mesmo sentado? Não tem problema. Aleluia.